A mansão da família Albuquerque sempre foi sinônimo de poder e ostentação. No coração do interior paulista, cercada por aras de cavalos de raça milionários, erguiam-se não apenas muros altos, mas também segredos guardados há décadas. Beatriz Albuquerque, a filha mais velha, sempre foi a mais sensata dos três irmãos. Enquanto ela cuidava dos negócios com seriedade, Rafael, o irmão do meio, preferia o luxo, as festas e as amantes. Já Helena, a caçula, sonhava com independência, mas vivia sufocada pela sombra da herança. A morte inesperada do patriarca, Alfredo Albuquerque, trouxe à tona mais que luto, trouxe dívidas ocultas, contratos fraudulentos e uma fortuna em risco. O império dos cavalos premiados, orgulho da família, estava ameaçado. No testamento, descobriu-se que a herança seria dividida igualmente entre os três irmãos, mas havia uma cláusula: o casamento de Beatriz com Eduardo Valença, sócio do pai e um dos homens mais influentes da alta sociedade, deveria ser mantido para garantir a estabilidade dos negócios. O problema? Beatriz descobriu que Eduardo tinha uma amante, e não qualquer uma, Carolina, a ex-treinadora de cavalos do Aras, agora envolvida nos bastidores da falsificação de certificados de animais de raça. Rafael, atolado em dívidas de jogo, uniu-se a Carolina para tentar falsificar documentos e vender cavalos com pedigree adulterado, sustentando sua vida de luxo. Helena, por sua vez, pensava em vender sua parte da herança para escapar das manipulações da família, mas algo a impedia: uma confissão deixada pelo pai em uma carta secreta. Na carta, Alfredo revelava que Beatriz não era filha legítima, mas fruto de um caso extraconjugal. A fortuna dela, portanto, poderia ser contestada. Com essa revelação, Rafael e Helena tentaram pressionar Beatriz a abrir mão de parte da herança. Mas Beatriz não era ingênua, ela descobriu a falsificação de cavalos e reuniu provas para virar o jogo. Numa noite de gala, durante um leilão milionário de cavalos da família, Beatriz expôs as fraudes diante de investidores e autoridades. A humilhação pública destruiu os planos de Rafael e Carolina, mas o golpe maior ainda estava por vir. Eduardo, o marido traidor, confessou diante dela que sempre soube da origem ilegítima de Beatriz. Pior, havia se casado com ela apenas para manter o controle da fortuna dos Albuquerque. Diante das traições, Beatriz fez sua própria jogada estratégica. Ela pediu o divórcio, revelando em tribunal as infidelidades, as dívidas e os crimes de falsificação da família. Com isso, conseguiu manter parte legítima da herança, provando que, apesar de não ser filha de sangue, era a única que preservava o nome e a honra do Império Albuquerque. No fim, os cavalos, símbolos de força e liberdade, tornaram-se metáfora de sua própria vida. Beatriz, marcada por confissões dolorosas e cercada por ambições, escolheu não apenas sobreviver, mas reconstruir o Aras sob seus próprios termos. Sozinha, mais livre. Traída, mais vitoriosa. Após o escândalo no leilão, o nome da família Albuquerque ficou manchado. Muitos investidores recuaram, e o Império dos Cavalos, que já enfrentava dívidas ocultas, entrou em crise. Beatriz, agora divorciada de Eduardo, tornou-se alvo de fofocas e críticas da alta sociedade. Para alguns, era uma heroína que expôs fraudes, para outros, apenas uma mulher vingativa que destruiu o próprio legado. A carta deixada por Alfredo atormentava Helena, que começou a se sentir culpada por usar a verdade sobre a origem de Beatriz como arma contra a irmã. Em um momento de vulnerabilidade, ela confessou a Beatriz que o pai tivera uma paixão secreta com uma mulher humilde, e dela nasceu Beatriz. Ele me disse que você era a filha que ele mais amava, Bea. Justamente porque não nasceu do dever, mas do desejo. Essa confissão, ao mesmo tempo dolorosa e reveladora, fortaleceu Beatriz. Ela passou a enxergar sua própria origem como símbolo de autenticidade, algo que os irmãos, presos à vaidade e à corrupção, jamais tiveram. Enquanto isso, Rafael afundava cada vez mais. Endividado, perdeu o controle sobre suas propriedades e caiu nas mãos de agiotas perigosos. Para tentar recuperar poder, fez um acordo sombrio com Carolina, a ex-amante de Eduardo. Juntos, planejavam reerguer o esquema de falsificação de cavalos, agora em escala internacional. Mas Rafael não sabia que Carolina tinha seus próprios planos.
ela pretendia herdar tudo, seduzindo homens ricos e eliminando quem atrapalhasse. Mesmo após o divórcio, Eduardo Valença não aceitou perder o prestígio. Ele reapareceu na vida de Beatriz com uma proposta. Se ela o aceitasse de volta, poderiam reerguer o Aras juntos e limpar o nome da família. Se recusasse, ele revelaria segredos financeiros que poderiam arruiná-la de vez. Beatriz, porém, estava determinada a não se curvar novamente. Em meio ao caos, Beatriz encontrou apoio inesperado em Miguel Duarte, um jovem treinador de cavalos que trabalhará no Aras durante anos. Diferente dos milionários interesseiros que a cercavam, Miguel conhecia os animais profundamente e compartilhava com Beatriz o sonho de reconstruir o império sem falsificações ou escândalos. Entre treinos e madrugadas no estábulo, nasceu uma relação marcada pela cumplicidade e pela paixão proibida. Afinal, para a sociedade, Beatriz ainda era a dama traída e Miguel, apenas um funcionário. Na disputa judicial pela divisão da herança, surgiram provas de que Rafael havia falsificado documentos muito antes da morte do pai. Isso significava que ele poderia ser deserdado. Carolina, desesperada, decidiu jogar sua última carta. Ameaçou revelar que Beatriz, apesar de ilegítima, havia sido cúmplice em um antigo acordo do pai. Mas, numa virada surpreendente, Helena finalmente escolheu um lado. Ela se colocou ao lado de Beatriz no tribunal, entregando documentos que incriminavam Rafael e Carolina. O julgamento foi tenso. Confissões vieram à tona. Eduardo admitiu que sempre usou o casamento como fachada. Rafael revelou que contraiu dívidas porque fora manipulado por Carolina. Carolina, em desespero, tentou culpar a todos, mas acabou sendo presa. E, diante de todos, Helena declarou: Beatriz pode não ser filha legítima de Alfredo, mas é a única herdeira de seu espírito. Nós, os filhos de sangue, só herdamos sua fortuna. Ela herdou sua coragem. Rafael perdeu sua parte da herança. Helena recebeu sua parcela, mas decidiu viajar e viver longe dos holofotes. Beatriz, por sua vez, manteve o Aras, não como símbolo de riqueza, mas de renascimento. Ao lado de Miguel, reconstruiu tudo do zero, transformando os cavalos em seu verdadeiro legado, e não apenas em cifras. O escândalo não apagou as feridas, mas trouxe à tona a verdade: riqueza não estava no ouro, nas propriedades ou nos falsos títulos. Estava na coragem de enfrentar confissões, traições e ainda assim escolher recomeçar. Mesmo após vencer no tribunal e manter o Aras, Beatriz não encontrou paz. O Império Albuquerque estava fragilizado, e rumores continuavam a circular. Alguns diziam que ela só herdara porque manipulou a irmã, outros, que estava envolvida nos mesmos crimes do pai. Enquanto isso, Eduardo, o ex-marido, tramava nas sombras. Ele uniu forças com um banqueiro misterioso, Otávio Menezes, que havia sido credor de Alfredo Albuquerque. Juntos, planejavam retomar parte da fortuna perdida, e, para isso, estavam dispostos a usar segredos ainda enterrados.